Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 13, a partir do versículo de número 14. Então, Gênesis 13, 14 diz assim: Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, aqui ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. De onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? Deus havia dado uma ordem. Se você ler ali no capítulo 12, Deus chama Abrão. E Deus deu uma ordem aqui para o Abraão, que era para ele pegar a esposa dele, os servos que nasceram na sua casa, enfim, o que era dele, os seus animais, os seus servos, a sua esposa, e ir para a terra que Deus dissesse. Deus não disse que era para ele levar o Ló junto. Deus não disse Abrão, leva o teu parente junto, não. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Só que aqui o Abrão foi negligente. Ele abriu uma portinha aqui e levou Ló junto. Por que Deus disse que era para ele ir só? Se você ler aqui no meio do caminho, você vai ver que os pastores de ovelhas do Ló e os do Abrão começaram a brigar entre si, porque não tinha alimento suficiente para todos os animais aonde eles acampavam. Era muito grande os rebanhos. Porque o Ló, quando veio, trouxe consigo o que era seu também. Então, ali eles decidiram se separar. Ali Abrão chamou o Ló e disse, escolhe para onde você quer ir. Para onde você disser que vai, eu vou ao contrário. E foi o que aconteceu. No momento em que o Ló saiu, Deus veio e entregou uma promessa para Abrão. Por que Deus esperou que primeiro o Ló se afastasse? Porque não era para ele ter levado esta pessoa junto. A bênção, a promessa era para Abrão, para Sara. Se o Ló tivesse continuado indo junto, aquela promessa ia se prolongar por mais tempo. Então, quando Deus te der uma direção, faça exatamente como Deus te ordenou. Deus não mandou você levar ninguém junto, não leve. Se Deus disser para você, compartilhe a bênção com tal pessoa, é diferente. E aqui, o Abrão precisou deixar tudo para trás. Tudo para trás significa que o nosso passado. Nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado. Porque quando nós deixamos o passado, Deus nos dá uma nova instrução. Deus não vai dar direção nenhuma para qualquer pessoa que seja,
que vive presa no seu passado. Até porque a pessoa que está presa no passado, ela tem mágoas, ressentimentos, amarguras na alma, feridas na sua alma, falta de perdão e liberar perdão. Ela não consegue dar passos, ela está amarrada, ela está presa. Então, quando o Ló saiu, aí Deus pôde vir e entregar a promessa para Abraão. Porque isso só seria possível para Abraão e para Sara, não para o Ló. Tanto que o Ló, ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele olhou com os seus olhos naturais. O Ló, ele só olhou o melhor. Ele não pensou no tio. Quando Abraão disse para ele, escolhe para onde você quiser ir, aí eu vou para outro lado. O Ló, ele olhou, ele viu que ali tinha as 2 cidades, tinha campinas, tinha pasto, tinha água. Ele disse, vamos ficar por aqui. O Abraão não. O Abraão, ele foi para um caminho que ele não sabia o que tinha. Ele não sabia se ele ia encontrar pasto logo ali na frente, se ia ter água logo ali na frente. Mas no momento em que ele desarmou as suas tendas, no momento em que ele desarmou o seu acampamento, assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Então, Deus, ele disse para ele que ia fazer com que os seus descendentes fossem igual aos grãozinhos de pó, inúmeros, incontáveis. Mas o Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus, ele desarmou as tendas, ele tomou uma posição e ele começou a andar. Porque Deus disse para ele, não importa o lugar que você vá, norte, sul, leste, oeste, tudo isso aqui é teu, Abraão. A terra que você for, você vai possuir, eu vou te dar. Então Abraão levantou o acampamento dele e foi. E é assim que nós devemos fazer. Quando Deus está no controle da nossa vida, quando Deus, ele nos dá a direção, quando você se liberta do seu passado, você consegue desarmar este acampamento antigo e ir para o novo, para o algo novo, para o melhor que Deus tem. Muitas pessoas estão vivendo numa escassez, numa precariedade por desobediência, falta de perdão, por não abandonar o passado. A palavra diz que se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. As pessoas precisam entender que o que passou, passou. Quem vive de passado é museu. Que você entra lá dentro e você olha coisas assim que, você nem era nascido. Tem lá memórias. O que você acha num museu? Não é só coisas velhas, não. Lá no museu tem histórias. Cada objeto que tem lá dentro representa algo. Representa uma época, representam povos, representam situações que passaram. E ali estão os registros, onde as pessoas entram, olham, admiram. Assim você tem que olhar para o teu passado, olhar para aquilo que você passou, com a tua história ressignificada em Cristo,
com as tuas feridas curadas, cicatrizadas, a cicatriz. Aonde você vai olhar para trás e vai dizer: nossa, eu venci. Eu venci porque o Senhor me resgatou. O Senhor me tirou das trevas onde eu estava e me trouxe para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz, para o reino de Jesus, que nos amou primeiro. Aquele que morreu no meu lugar, aquele que padeceu no meu lugar, que levou minha culpa, levou minha dor, levou meu pecado. Aquele que se fez enfermo para que eu fosse curado. É assim que você tem que olhar para o teu passado. E hoje, viver o futuro, o presente que Deus tem para você. E no nosso presente, nós precisamos ser direcionados por Deus também, seguir a nuvem, seguir a direção de Deus, para que a gente prospere, para que possamos ser abençoados, frutíferos na terra em que Deus nos plantar, viver o nosso propósito, viver aquilo que Deus tem para nós. O Abraão só começou a viver aqui verdadeiramente a promessa quando verdadeiramente ele conseguiu se desprender de toda a sua parentela, de todo o seu passado, e seguiu com a sua esposa e com tudo que era seu. E Deus disse: agora você vai olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda a terra que você avistar, eu darei a você e a sua descendência. Então é assim, toda a terra que nós conquistarmos, não digo a terra física, mas a terra espiritual que você conquistar, isso também vai ser herança para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, porque você vai ver a tua geração ser abençoada, ser próspera, de acordo com aquilo que você viveu. Assim como o Abraão recebeu a promessa, teve o filho da promessa, que foi Isaac. Isaac foi um homem próspero. Os seus filhos, Jacó, Esaú, todos eles foram prósperos. Por quê? Porque eles tinham a herança, que começou lá no avô, depois veio para os seus bisnetos, e ali foi. A bênção do Abraão foi para o Isaac, do Isaac ali chegou no Jacó, depois foi no José, e assim vai, porque nós deixamos bênçãos espirituais também para a nossa descendência. Os filhos são a herança do Senhor, então cuide da herança, cuide do que Deus te deu, da tua casa, da tua família, do teu casamento. Cuide. Pare de olhar para trás e viver do que eu tinha, eu tive. Hoje você tem o melhor, porque a palavra diz que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dor. De repente aquilo que você teve lá atrás te causou dor, sofrimento, por algo que você perdeu lá atrás, aquilo te fez sofrer, mas conquiste hoje, na terra que Deus te plantar, que ali você seja próspero, porque a palavra diz que onde eu colocar a planta do meu pé, eu vou possuir, e onde eu colocar a minha mão, vai ser abençoado. É assim que você deve declarar a palavra, de que você é verdadeiramente abençoado, de que você é verdadeiramente próspero, porque é o que diz a palavra,
que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas. Você pode sim viver o melhor de Deus, mas você precisa dar os passos. Você precisa seguir a direção da nuvem. Você precisa seguir a instrução do Espírito de Deus. É aquele que te convence da justiça, do juízo e do pecado. Então você precisa ser sensível à voz do Espírito de Deus. Você precisa ser guiado completamente pelo Espírito de Deus para que você seja próspero, para que verdadeiramente você seja abençoado, porque pessoas não podem impedir que você viva o melhor de Deus, mas você pode. Você mesmo se auto-sabota, você mesmo que impede você de viver o melhor de Deus. Quantas pessoas se auto-sabotam? Se não fosse tal coisa, hoje eu estaria assim. Se não fosse o fulano ter chegado lá naquela empresa, a promoção era minha. Quantas pessoas vivem nessa autossabotagem? Quantas pessoas vivem na procrastinação, empurrando as coisas com a barriga, não conseguem terminar o que começam? Se inscrevem para fazer um curso, não terminam. Começa a ler um livro, não termina. Tudo que ela começa, ela para no meio do caminho. Então, é você mesmo que impede o agir de Deus na tua vida. Mais ninguém. Claro que o diabo se levanta para impedir que você viva o propósito. Ele não vai querer que você seja próspero, que você seja abençoado, que você seja participante da bênção do reino. Ele não vai querer que você viva um milagre. Ele não vai querer que você entre na terra prometida. Ele vai querer que você olhe os gigantes, que você olhe os problemas. Ele vai querer que você foque em qualquer coisa, menos em Deus, na promessa, na palavra. Ele vai fazer de tudo para que você viva preso no passado, para que você fique remoendo amarguras, ódio, ressentimentos, porque assim ele vai te matando e vai cada dia mais te deixando preso no teu passado e nas pessoas que te feriram. Cada dia ele vai conseguir o plano dele, matar, roubar e destruir. Ele está matando os teus sonhos, está impedindo que você dê passos, está impedindo que você seja próspero e frutífero, está impedindo que você viva o melhor de Deus. Então reflita nesta palavra, leia o capítulo 12, veja ali como Deus chamou Abraão, depois siga ali para você ver como Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Saraí para Sara, as promessas que eles receberam e que se cumpriram nas suas vidas. Abraão, ele não viu tudo, mas ele creu. Ele era um homem que tinha 100 anos. A Sara era uma mulher que ela era estéril e ela já não podia mais. Ela já tinha passado da fase de ovulação. Ela já estava na menopausa, ela não podia mais ter filhos mesmo. Se quando jovem ela não gerou, naquela idade menos ainda. Mas ele creu, ele não duvidou. Por isso que ele recebeu o milagre, ele recebeu a promessa. E a promessa seguiu na sua descendência, Isaac, Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o que nós vimos na Bíblia. Deus de José, por aí vai. Porque eles receberam heranças espirituais. Homens de fé, que creram, que foram tementes a Deus, e a promessa alcançou a sua família. A promessa tem alcançado a tua família. Eles têm sido participantes da bênção
ou estão vivendo presos no passado onde você está? Você sabia que se você continua preso no teu passado, as pessoas que estão ao teu redor estão presos junto? Enquanto você não dá passos, elas também não conseguem sair do lugar? Porque enquanto você não mudar a tua mente, você continuar escravo do teu passado e dos teus pensamentos, todos sofrem as consequências. Então reflita nesta palavra, liberte-se do seu passado, dos grilhões, das amarras, de tudo que te causou dor, coloque aos pés da cruz. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas, que tenham as suas vidas prósperas, transformadas pelo poder da Tua palavra e que vivam as promessas e que elas se cumpram nas suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.